And I realized I could be a better Oprah than I could be a pretend Barbara Walters. And wherever you are in your life, there may be other people you admire, but you can be a better you than you can be anybody that you admire. So you take on the qualities, the essence, the values of other people, but you mind your own. You really mind your own. The key to being a great success is finding a way to be more of yourself. Tudo bem, tá tudo bem. Como é que vocês estão? Ahn, como vocês sabem, eu não ando muito bem de saúde e por causa disso tenho rejeitado muitas atividades, muitas coisas, não posso fazer muitas coisas ainda. E então eu vim cá. A voz penso que está bem. Eu acho que estou em condições de falar aqui um bocadinho. Espero que, espero que corra tudo bem no que eu vou falar aqui, que nada interrompa. Ahn, posso falar? Houve o Festival do Semba no dia 5 de março. Ahn, muitos de vocês sabem que não tenho, não estou nada bem. E então não tenho estado a aceitar muitas atividades, fazer muitas coisas. Mas outras pessoas estiveram presentes por mim no Festival do Semba, com o anfitrião Paulo Flores. Beijinhos, Paulo Flores, aquele abraço. Ah, e foi a coisa de sempre, né? Foi a coisa de sempre. Os angolanos aparecem sempre em grande quando se trata de recreação, entretenimento. Os angolanos estão de parabéns. Tudo correu muito bem. Teve lá uma equipe, conforme disse, não posso estar a aceitar ainda algumas coisas, algumas atividades. E então, algumas pessoas estiveram lá, gravaram, reportaram, e que foi um show tipicamente angolano, né? De Semba, digno de Semba. Muitos parabéns a todos os participantes. Ah, os angolanos estão de parabéns no que toca a apoiar a cultura na diáspora. Que muitos angolanos continuem assim, não se esqueçam. Eu já fiz aqui um vídeo a mostrar e a mostrar. E já foi lançado o livro 50 Vozes de Ouro da Kizomba, pelo irmão do rei da Kizomba, o Moreno Paim. Ele convidou-me para fazer parte da escrita do livro, mas por razões pessoais também não pude participar desse projeto, mas participo, né, na divulgação, porque eu estou por dentro de tudo que ele escreveu no livro. Fiz referência no vídeo, né, que conversei com o mais velho Bonga, com Paulo Flores, com Eduardo Paim, o rei da Kizomba, e tantos outros, e uns tantos outros que fazem parte da história da Kizomba. Acho que já têm o livro e têm estado a ler. A história da Kizomba está bem contada. O show do Semba foi digno de Semba. Realmente foi digno de Semba, pelas imagens que mandaram, os vídeos, tudo. Analisei, assisti. É verdade que é diferente de estar ao vivo, é muito diferente, mas eu vi, pude sentir que é mesmo aquela recriação angolana, é mesmo aquele festival angolano. Agora, essa sexta-feira passada, sexta-feira 13, foi o show do tributo ao Michael Jackson, ao rei do pop. Ou o melhor tributo do rei do pop chama-se Rodrigo Teaser, é um jovem brasileiro. E ele tem feito tributo ao rei do pop, né, Michael Jackson, pelo mundo. E esteve aqui na sexta-feira. E eu tenho uma reclamação para os meus amigos portugueses. Porque, conforme eu disse, né, no show do Semba, teve. Os angolanos apareceram em massa, né? Que é um show angolano, tudo. Os meus amigos portugueses, meus amigos brasileiros, vêm fazer uma reclamação. Quando se trata de um evento, nesse caso do tributo ao rei do pop, algumas pessoas tendem aqui na Europa, muitas pessoas tendem a desdenhar, a desprezar, a fingir que não ligam.
a fingir que sabem, que aquela ar de superioridade, aquela arrogância disfarçada de calma, que nós já sabemos, que é típica de muitos europeus. Não apoiam o jovem, hum, como é que eu ia descrever esse jovem? Ele é muito, como é que é dizer? Ele é muito artista, não sei, não tem palavras para descrever, mas o show que ele fez aqui em Portugal, já assisti em outros sítios, mas é muito triste. Os próprios brasileiros, porque ele é brasileiro, o jovem, os próprios brasileiros não apareceram em massa para dar força a ele. E muitos poucos portugueses. É verdade que tinha milhares de pessoas, mas a casa precisava estar mais cheia. Mas pronto, as pessoas também não são obrigadas, as pessoas não são, como é que é dizer, admiradores, se calhar, da arte do Michael Jackson, ou do próprio Michael Jackson. Ele próprio, o jovem que faz o tributo, também é artista, tem a sua própria carreira, independente de fazer tributo ao rei do pop, nesse caso Michael Jackson. E então eu acho que devia aparecer mais pessoas em massa, porque também teve uma equipe que me mandou imagens, me mandou tudo, porque não estou em condições, como já disse, de fazer ainda matérias a respeito. Entretanto, eu quero fazer essa reclamação. Isso, os angolanos estão de parabéns e o jovem, eu acho que ele postou hoje ou ontem, eu acho que postou ontem. O show foi muito bom, teve muita gente, mas devia ter mais. A casa devia estar lotada mesmo. Porque o show dele é muito bom e maravilhoso. É como se estivessem a ver o Michael Jackson ao vivo. E então, eu venho fazer essa reclamação que, não sei, as pessoas deviam acompanhar mais. O mundo não pode ficar sem entretenimento. Deviam ir mais a shows, deviam ir mais ao teatro, ao cinema. Por exemplo, ao cinema vai sair o filme do Michael Jackson no dia 23 e 23, dependendo do fuso horário nos países. 23 eu acho que é no continente americano, fuso horário. E eu acho que aqui na Europa, Londres, Lisboa e Angola estão praticamente no mesmo fuso horário. Vai estrear no dia 24 de abril. E quem gosta de pop, que o Michael Jackson faz parte da cultura mundial. Acho que não sabem, saiba que o Michael Jackson faz parte da cultura mundial. É o rei do entretenimento mundial no que toca a música pop, música popular. Portanto, assistam o filme. Vocês vão se surpreender, porque muitas coisas que vocês imaginam do Michael Jackson não é nada do que os que são da minha faixa etária, né, que estão aí, cresceram a acreditar, por exemplo, que ele ia ficar branco. Vocês vão se surpreender. Eu sofria de vitiligo e é uma condição, as pessoas nascem assim. E assim, muitas pessoas retratam o vitiligo como uma doença, mas na realidade é uma condição. 3% da humanidade nasce com essa condição. Nasce com essa condição. E vocês vão aprender que ele ficou branco por conta do vitiligo. E usava óculos porque tinha problema de visão, porque é aquela complicação toda que tanto as pessoas que têm o vitiligo severo como as pessoas albinas têm. A visão não é muito, não é das melhores, então por isso é que ele usava muitos óculos escuros e ele sempre usava uma luva branca, às vezes até o cotovelo, porque aquilo era uma mensagem de que a mão dele começou a ficar completamente branca, né, com o vitiligo. E muitas coisas. As roupas dele em palco tinham muito a dizer. Ele era humanitário, era entretenimento. Ele tinha um conceito muito bonito, que era tipo entreter o mundo, ensinar os seus admiradores, fãs e admiradores, do que realmente significava a arte dele, que era a união das famílias, que era cuidarmos dos animais, cuidarmos da natureza, respeitar o planeta e uma série de coisas. Então, é assim,
Cá em Portugal, eu acho que ontem, dia 13 de março, foi aqui em Lisboa, não pude estar presente por razões pessoais. Ah, e dia 14 foi no Porto. Depois vocês, meus amigos que vivem no Porto, confirmem, foram ver o tributo. E então, eu recomendo que fiquem atentos com relação ao filme. Vai sair em abril, no dia 24. Eu gostaria de assistir o filme em Londres, porque os ingleses são muito malucos, são muito apreciadores da arte do Michael Jackson. E eu não vejo muito aqui em Portugal, não vejo muito assim, pessoas, acho que as pessoas não entendem a arte dele, poucas pessoas entendem, né, a arte dele, porque esse conceito ou essa fake news, vou assim chamar, fake news, essa mentira de que ele queria ficar, de que ele não gostava de ser negro e queria ficar branco, hum, eu notei que afeta muitos não, notei que muitos portugueses acreditam muito nisso. Então, se calhar, deve ser por isso que não dão assim muita importância ou não olham muito para a arte dele. O que é uma pena, porque é um artista de valores, era muito bem educado, foi muito bem educado, porque a mãe dele muito religiosa, é uma senhora agora com 94 anos. Falo com propriedade, porque tem alguns créditos para poder esclarecer muitas coisas a respeito do Michael Jackson. A mãe dele é uma senhora já idosa, de 94 anos, e é testemunha de Jeová. E não sei se vocês se lembram, o Michael Jackson fazia muitos trabalhos com crianças, ajudava muito em caridade, humanitarismo, uma série de coisas por causa dos valores que ele aprendeu com a mãe dele. Não só ele, mas toda a sua família, todos os seus irmãos. Infelizmente, crenças. Infelizmente ou felizmente, deixa ao vosso critério como é que vocês classificam, mas acho que é infelizmente. As crenças são coisas muito pessoais. E só a mãe do Michael Jackson, as irmãs e alguns familiares, né, da parte dela é que são mesmo testemunhas de Jeová, no verdadeiro sentido da palavra. Já os filhos dela, né, a Janet Jackson, Latoya Jackson, Michael Jackson, Marlon, o Germaine, todos os manos Jackson, eles respeitam a crença, levam a sério a crença no sentido de aprender, mas não são praticantes da religião, não são praticantes da religião, mas ficaram muitos valores, muitas coisas. Então é isso que motivou Michael Jackson a ser humanitário, a fazer doações, muitas doações, a fazer muitas obras de caridade. E então eu acho muito bonito ver a arte dele, o que é que ele se inspirou, porque é que ele entretia o mundo, verem filmes. Para vocês que talvez não conheçam a vida do artista, não saibam e ficam intrigados com muitas coisas que se passou na vida dele. Eu até tenho um vídeo aqui já falar algumas coisas dele. É um vídeo já é antigo, já está muito longe. Hum, para vocês que talvez não conheçam bem, vão ficar a saber, no filme espero que mostrem isso, né? Que ele já nasceu manchado de vitiligo, que é essa condição, as pessoas nascem assim. Por quê? Porque o Michael Jackson, a família do pai dele, a parte do pai dele, são índios, tem aí mistura de negros, brancos e índios, maioritariamente índios, e a família da mãe dele também com alguns índios, mas mais pessoas afro-americanas, né? Saídas da África para a América. E então, isso do vitiligo é uma coisa hereditária, de família. De família. Um, vem da parte do Joy Jackson, que é o pai do Michael Jackson. Michael Jackson já nasceu manchado, por isso é que quem for pesquisar, ver as fotos dele quando ele criança, ele é sempre muito fofinho e o mais escurinho dos irmãos. Por quê? Porque os índios conhecem muitas coisas de pinturas, maquiagens, tudo. E então a mãe dele tentava amenizar o vitiligo dele com maquiagem, pose, uma série de cremes assim escuros para tentar escurecer as partes do vitiligo. Mas infelizmente,
com o tempo foi piorando cada vez mais. Até que depois chegamos nos anos 80. Por exemplo, aqui no Facebook, na maioria das redes sociais, as pessoas infelizmente conhecem muito mal o Michael Jackson. Eu agradeço por ter o privilégio de conhecer bem, não só por ter crescido e visto o artista na mídia, na televisão, tudo mais, ouvido as músicas, como agora também ser uma das pessoas, ser uma das angolanas creditadas para falar a respeito do Michael Jackson, especialmente por causa do vitiligo. E eu não sei se vocês se lembram, também tem um vídeo aqui. Tem um vídeo aqui, nós estamos numa causa, eu e mais duas amigas. Mila, um beijinho. E Mira também um beijinho. Nós estamos numa causa que nós explicamos a respeito do vitiligo, que é uma doença muito ignorada. É uma condição ignorada. E o albinismo também. O albinismo é muito posto de parte, há muita discriminação. A Mila é engenheira química. A Mila tem um vídeo aqui comigo nas redes sociais a explicar a produção de um creme para amenizar os problemas de pele dos albinos e pessoas com vitiligo. E então eu entro nesse projeto com a parte do entretenimento e da informação. E então estou ligada com algumas pessoas que me dão esclarecimentos verídicos a respeito de como é que o Michael Jackson lidou a vida inteira com o vitiligo. Tudo mais, tudo que ele sofreu com o vitiligo, com as pessoas, o preconceito das pessoas e tudo mais. Então, eu sou uma das angolanas a fazer esse tipo de trabalho que para muitos pode ser insignificante, pode ser só entretenimento, mas eu acredito, não tenho visto e tenho conversado também com muitas pessoas com vitiligo, muitas pessoas albinas, que é um assunto que não se fala. Não se fala, não se põe em pauta, não se põe em alta e as pessoas estão completamente ignorantes por causa dessa condição. Então, nós estamos nessa causa. A minha amiga Mila, conforme estive a referir, é engenheira química e ela produz os cremes. Eu estou com a parte da informação e do entretenimento. E temos outras apoiadoras, tanto em Angola, na Inglaterra, Portugal, em outros sítios. Então, acho que como cidadãos e pessoas do bem, podemos também estar informados para que saibamos agir e reagir diante do desconhecido, né? Porque tem uma senhora que sofria de vitiligo e ela era pasteleira, até fechar a pastelaria dela, porque as pessoas não entendiam essa condição, achavam que era falta de higiene, mas não, as pessoas nascem mesmo assim. Então é um assunto que deve ser falado muito, 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 muito. E eu recomendo-vos a assistirem o filme. Eu acredito que no filme é mais para retratar não só a arte do cantor, né, do Michael Jackson, mas também o seu lado pessoal, a sua vida, a família, tudo. Eu acredito que irão mostrar que ele nasceu manchado, que ele cresceu a tentar disfarçar as manchas, por isso é que as pessoas acharam que de repente ele queria ficar branco, mas na verdade as pessoas viram o resultado de uma luta de anos, que ele depois já não conseguiu disfarçar com cremes e maquiagens escuras para tapar as manchas brancas e então teve que fazer uma maquiagem que parecia branco, mais tarde depois começou a usar uns cremes porque ele ficou com mais manchas escuras, a pele ficou toda branca, com mais manchas escuras porque realmente o vitiligo severo faz com que depois com o tempo as pessoas fiquem realmente muito brancas. Então, muita gente na humanidade, vamos dizer que para aí praticamente 80 ou 85% da humanidade ignora completamente essa condição. As pessoas nascem mesmo assim. As pessoas nascem mesmo assim. Muita gente na humanidade hum, não não faz ideia dessa condição de pele e as pessoas são muito maltratadas por causa dessa condição de pele, são muito negligenciadas,
são muito mal faladas, são encaradas como se não tivessem higiene pessoal e são discriminadas, passam por muitas coisas mesmo. E então eu acho que é muito interessante. Eu recomendo-vos, como amigos, a assistirem um filme. E o filme vai mostrar arte, mas também vai mostrar um lado pessoal. Então, nas redes sociais, eu estava a dizer isso atrás, e depois fugiu-me. Nas redes sociais nós encontramos muitas matérias a dizerem que a partir dos anos 80 foi diagnosticado que ele tinha vitiligo. Isso é uma mentira. Não caiam nisso, isso é mentira. Ele já nasceu manchado, isso é uma condição. E na entrevista com a Oprah Winfrey, de 1993, ele diz que isso era de família. Portanto, quando as pessoas fazem narrações nas redes sociais de que ele foi diagnosticado com vitiligo nos anos 80, é mentira. Porque quem gosta de boa informação vai ter, vai nas coisas credíveis, vão nas coisas que ele diz, nas entrevistas. Eu acho que ele falou do vitiligo 4 ou 5 vezes, em 5 entrevistas. E então, mas como eu disse, né, 85% da humanidade não está realmente informada do vitiligo e do albinismo. Talvez do albinismo um pouco mais, né? Mas do vitiligo pouca gente sabe. E então não fizeram caso. I'm Michael Jackson. Agora, vamos entrar aqui num campo que é um bocadinho difícil de falar, mas que deve ser falado. A mídia americana é muito perigosa. A mídia americana é responsável por a maioria das pessoas no planeta não saber essa condição do Michael Jackson. Porque quem está nos 30, 40 anos e voltar no tempo, com certeza cresceu com grandes programas. Por exemplo, nós tivemos nos anos 90, 2000, o Dr. Phil, que é uma pessoa muito popular, agora está mais velho, já está com uma certa idade. Dr. Phil foi um doutor muito popular na televisão americana e que abordava muitas coisas, muitas questões de saúde e tudo mais. O Dr. Phil, não sei se vocês sabem, mas eu quero que vocês fiquem a saber. Graças a Deus, cheio de muitas informações, exatamente por estar neste mundo da informação. O Dr. Phil é produto da Oprah Winfrey. A Oprah Winfrey entrevistou Michael Jackson em 1993. Michael Jackson deixou claro, né, que tinha um vitiligo naquela famosa entrevista, que é a entrevista mais vista da história da televisão. O Dr. Phil sendo produto da Oprah, agora vocês notem a ironia, só para vocês verem que e reflitam se a mídia não é uma máfia. Como é que não pegaram na pessoa mais famosa do mundo para ensinarem o planeta que o vitiligo é uma condição que muitas pessoas no planeta nascem com essa condição? 3% da humanidade, 3% e meio, 3% seguramente da humanidade nasce assim. Mas não se faz programa a respeito disso na televisão americana, por isso é que o mundo fica espantado. Mas ele era negro e ele ficou branco. Ai, que ser branco. Quando ele sofria de vitiligo, sofria de lupus. Mas com certeza no filme vão mostrar que ele nasceu manchado de vitiligo e que ele disfarçava com maquiagem escura. Vão ver muitas coisas e é por conta também do vitiligo que as pessoas não estavam a perceber, que as pessoas têm muitas percepções erradas do Michael Jackson. Com certeza vai passar um comercial, uma publicidade da Pepsi, em que ele queima a cabeça e depois ele tinha que usar perucas longas, muito longas, perucas longas, para tapar um balão que ele pôs na cabeça por conta das queimaduras graves dessa publicidade. E o vitiligo exigia que ele pintasse, não ele, não só ele, mas todas as pessoas que sofrem dessa doença, todas as pessoas que sofrem dessa condição, têm mesmo de pintar os lábios, sobrancelhas, as pestanas, porque tudo cai. E então, muitas pessoas não estavam a perceber o porquê das mudanças nele, mas realmente é mesmo assim. Cai as sobrancelhas. Há quem cai o cabelo também, há vitiligo que o cabelo fica também branco. E então é uma condição muito chata. E ele também tinha lupus. Então eu espero que muitas pessoas ficam esclarecidas no filme dele, vai retratar a vida dele.
Ora, então por que é que muitos fãs ou admiradores do Michael Jackson não gostam da Oprah Winfrey? Hum, não sei se vocês têm acompanhado, tenho posto muitas curiosidades e muitas coisas a respeito do Michael Jackson, da sua arte no YouTube. Por causa disso tudo que eu já falei aqui, pessoas albinas, cor de olhos, cor de pele, pessoas com vitiligo. É pop cultura. Quem quiser, quem gosta, pode dar lá um passeio. Tem um vídeo que fala muito resumidamente sobre isso, mas muitos também têm estado a falar mais por causa desses, dos, como é que se diz? Fires, Websten. É assim que se diz em inglês? Ajudem-me. Quem fala inglês, ajuda-me. Files. Acho que é files. Eu acho que é files Epstein, né? Os arquivos do Epstein, as páginas do Epstein. Então muita gente tem me perguntado se isso tudo tem a ver com Michael Jackson. Claro que sim, claro que tem a ver. Porque nos anos 90 rondava esse esquema do Epstein, né? Que ele raptava menores de idade, aliciava menores de idade com dólares para coisas ilícitas, coisas erradas. E então o Epstein tem conexão com a Oprah Winfrey. Conexão, eu não sei, com relação aos crimes não há provas. Mas a amizade tem, é comprovado. Tem, a Oprah tem conexão com o Harvey Weinstein. Eu não sei se vocês. E eu postei aqui um vídeo, eu postei um vídeo no Facebook. Eu postei um vídeo no Facebook, partilhei um vídeo no Facebook da Candace. A Candace é uma jornalista norte-americana. E ela tem muitas matérias interessantes. Quem quiser seguir depois segue. Mas eu tenho um vídeo no Facebook da Candice a falar dos processos criminais do Harvey Weinstein. Ele não cometeu tantos que muita gente acredita ou acha. Mas ele cometeu uns tantos. Pronto, a Oprah é muito amiga do Harvey Weinstein. A Oprah foi muito amiga do Donald Trump. A Oprah tinha grandes conexões. Tinha, eu acho que já não tem, né? Porque o Donald Trump, depois de ganhar as eleições dos Estados Unidos, falou publicamente que não tem mais nada a ver com a Oprah e que ela é uma das grandes divisoras da América, eu acredito. Tudo que eu vi, tudo que eu sei, eu acredito que ela é uma das grandes divisoras da América e vocês já vão entender porquê. Com quem mais é que ela esteve ligada? Ela esteve ligada a um condenado, não sei se está vivo ou morto, mas acho que está vivo. Isso é uma questão também depois de vocês pesquisarem. É um senhor que era curandeiro, fazia curas espirituais, mas de espiritual não tinha nada, porque ele abusava de crianças e menores. E é um senhor brasileiro que está preso, foi condenado, foi preso. Acho que foi um jornalista quem denunciou que ele abusava sexualmente, abusava do- das suas pacientes, crianças e mulheres. E também uma série de pessoas, Woody Allen, muitas pessoas famosas, influentes, eram muito ligadas à Oprah Winfrey. Eram, são, continuam a ser com certeza, não sei, muito ligadas à Oprah Winfrey. E então, se vocês sabem que a primeira acusação de abuso de menores do Michael Jackson surgiu, foi exatamente em 1993. Só para vocês apanharem a cronologia, a Oprah entrevista o Michael Jackson em janeiro de 1993 e essas acusações surgiram aí em março, abril, entre março, abril e maio. Saíram mais ou menos por aí, de 1993. Bom, mas para vos dar uma explicação mais clara daquilo que eu vi, que se passa na América, das pessoas que admiram e que estão muito indignadas com a Oprah, é que, para vocês entenderem bem, que é o seguinte: a Oprah nasceu em Chicago, numa zona muito pobre mesmo. Aquela zona assim apartada, vocês sabem que nos anos 50, 60 ainda havia muita segregação, os pretos aí deste lado.
E então ela nasceu numa zona muito miserável mesmo. Contado por ela, muitos acreditam que é mentira, que era tipo, tudo propaganda, tudo para chamar a atenção do público, para ter audiência e pela ser a grande que ela é. Nisso não tem provas se é verdade ou mentira, mas isso ela conta, algumas pessoas também da família dela, ou que sei lá, chegaram a falar. Ela sofreu abuso e chegou a ficar mesmo grávida na adolescência por ter sido abusada. E então, depois ela superou isso, ela sofreu um aborto, superou isso. É a história contada por ela e pelas famílias dela. Não sou eu que vou dizer que isso é mentira ou verdade, mas pronto. Na história dela consta isso. E então, depois ela era muito boa, conforme vocês sabem, ela é uma senhora inteligente, intelectual, tudo mais, estudiosa. E então, na adolescência dela não era diferente. Ela de- começou a fazer comunicação. E então ela depois entrou numa rádio local lá da cidade dela, mas depois viram que ela tinha mais potencial para a televisão. Mas na televisão ela tinha a marca que ela tem hoje. Todo mundo conhece, né? Que é aquela que tipo consegue fazer com que as celebridades, as figuras e as pessoas falem com facilidade da vida pessoal, de tudo que se passa na vida, traumas. Ela é aquela pessoa que consegue extrair o que se passa na mente das figuras ou de qualquer pessoa que ela entrevistar ou fizer um programa com ela. E então, ela acho que foi escalada ou selecionada para fazer notícias. E as notícias não podiam ser dadas com emoção. As pessoas nos noticiários têm que ser, têm que ser muito neutras, muito. Como é que é dizer? É isso, tem que ser mesmo muito neutras, tem que ter aquele, tem que ser. Pronto, já não sei se vocês já ouviram a Mariana Ribeiro, da TPA lá da Angola, Ana Lemos, não sei se vocês já conversaram, tiveram o privilégio de conversar com elas ou ver uma entrevista, as apresentadoras do telejornal lá da Angola, que elas dizem que durante a semana que está a apresentar o telejornal, as notícias, tem certas comidas que até nem podem comer, que é para não alterar nos ânimos, no mal-estar, porque elas têm que. É mesmo uma apresentação muito séria. E ela não era apta para esse tipo de apresentação, notícias. E então ela foi demitida, mas como o contrato ainda não tinha acabado, ah, ela passou para uma outra área. Mas isso para vocês entenderem mais ou menos a história dela. Que ela tinha que apresentar um programa de televisão que é assim mais voltado para esse lado que ela tinha, né? De explorar o que se passa na mente, no coração, no ser da pessoa que ela está a entrevistar, ou das pessoas, ou das figuras, para aí. E então, esse programa começa a fazer audiência em Chicago. Começa a fazer audiência aí por volta de 9 milhões, 10 milhões, tudo mais. E então, ah, o Michael estava a ser muito incompreendido pela imprensa branca, que lá eles lá nos Estados Unidos chamam white press. E porque, pronto, veio a imprensa branca, não dava a compreender como é que ele era negro, retinto, e de repente começou a ficar branco e não sei o que, esquisito e tudo. Então começaram a escrever muitos jornais, muitas coisas, não dava a perceber. E o Michael achou que ia ficar mais à vontade. Ficou 14 anos, nisso o Michael já ficou 14 anos sem dar entrevistas, porque ele ficava com. É uma coisa pessoal, é uma condição de saúde. Ele não gostou de ter nascido com essa condição, porque isso afetou muito a imagem dele. Isso dispensa documentário, vocês sabem. E então, o Michael ficou muito sentido, né, com o que se falava dele nos jornais e tudo. Nisso fica 14 anos, até 2000, até 2000 não, até 1993, fica 14 anos sem dar qualquer entrevista a qualquer órgão de informação. E então a Oprah começa a procurar a equipe dele, porque a Oprah conseguiu ter alguma ligação com Casey Jones, para quem é apreciador de pop, sabe que Casey Jones é considerado praticamente o maior produtor musical de todos os tempos dos Estados Unidos ou da América. E Elizabeth Taylor também, ela já tinha feito uma matéria ou um programa com a Elizabeth Taylor. Isso é uma questão depois de vocês pesquisarem. Vocês sabem quem é a icônica Elizabeth Taylor, né? A atriz de Hollywood.
E então eles eram muito próximos do Michael e ela consegue convencê-los que se calhar era bom fazer uma matéria com o Michael, não sei quantos, começa assim a procurar e a equipe do Michael convence-o de dar essa entrevista à Oprah. Por quê? Porque nos Estados Unidos são muito racistas, eles olham muito para a cor de pele. Tanto mais é que eles gostam de falar, já está negro, não sei o quê. A América toda tem muito essa coisa. E a América negra, artistas negros, mulher negra, homem branco, homem... Eles usam muito essas expressões, porque eles são extremamente racistas ainda. E então o Michael achou que, abrindo as portas da casa dele para a Oprah, uma mulher negra, estaria muito à vontade para falar a respeito do vitiligo. Mas, prova, tipo, ele ficou assim um bocadinho confiante porque achou que alguém que tinha o mesmo tom de pele que ele o compreenderia, né? Até porque a Oprah saiu de uma zona também miserável e que provavelmente ela conhecia esse, essa condição de pele. E então Michael abre as portas, mas nós que admiramos a arte do Michael Jackson, nós que, os fãs do Michael Jackson, vemos que foi uma das foi praticamente a foi praticamente a abertura da desgraça do Michael Jackson. Por quê? Porque tem uma senhora, chama-se Barbara Watts. Barbara Watts, é assim, uma senhora loira. Quem dera que o Michael Jackson desse a entrevista a essa senhora branca e loira, porque eu já tive, já por acaso já fiz, já estudei, já pesquisei. Pesquisei mesmo e ela é mesmo uma senhora que fazer, soube ser profissional nas matérias. Ela entrevistou Michael Jackson, entrevistou irmãos do Michael Jackson, sobrinhos do Michael Jackson, entrevistou, acho que o pai ou a mãe, acho que é a mãe. Ela soube entrevistar. E só que com a entrevista de 1993, a Oprah explode, por isso que é a entrevista mais famosa do Michael Jackson. E essa senhora Barbara Watts, por acaso, é uma senhora mais antiga na comunicação do que a Oprah. Uhum, mais antiga, mas só quem vai atrás da arte do Michael Jackson, só quem vai querer saber a respeito dele, que se calhar conhece essa senhora. Ou talvez conheça essa senhora de atrás dos outros lados. Mas eu acho que foi uma senhora muito impecável a fazer matéria com o Michael, porque quando o Michael dá entrevista à Oprah, o Michael é bem claro, né? Fala do vitiligo, fala que tinha a desordem de pele, o vitiligo também é conhecido como condição de desordem de pele. Fala disso tudo e a vida da Oprah deu certo por causa dessa entrevista. Claro, ela entrevistou a pessoa mais famosa do mundo e ela era conhecida na cidade dela, ela era minimamente conhecida, mas passou a ser a apresentadora mais famosa do mundo, exatamente por causa dessa entrevista. E então, mais 2 ou 3 meses depois, se vocês se lembrarem, os que cresceram a apreciar ou a prestar atenção na arte do Michael Jackson, 1993, aliás, surge depois, mal ela sai, né, 2, 3 meses depois, surge a primeira acusação de que ele abusava dos meninos e tudo mais, e não sei o quê. E essa acusação ganha grande força por causa da Oprah. Se vocês. Naquele tempo havia as antenas parabólicas, havia satélite, havia essas coisas assim. Se vocês voltarem no tempo, os que são da minha faixa etária, um pouco mais novos e mais velhos, hum, e andaram a acompanhar os programas da Oprah, isso ficou muito grande na América e em muitos países de expressão inglesa. Ela passou a fazer, segundo a própria boca dela, ela chegou a fazer 121 ou 122 capítulos a falar de abuso infantil, pedofilia. E então ela levava sempre o nome do Michael Jackson em xeque como exemplo disso. Por quê? Porque Michael Jackson apresentou Neverland, né, a casa dele, apresentou Neverland e apresentou Neverland e exatamente nesse período estava-se a descobrir muitas coisas a respeito do Epstein e a conexão com a ópera. O Donald Trump também estava envolvido em algumas coisas
que tinha a ver, porque ele tinha a ver com essa coisa de construção, hotéis, isso tudo, estava envolvido aí em alguns esquemas, e ele era ligado à Oprah. O Harvey Weinstein, as atrizes ganharam um Oscar, que tinham bons papéis, ele é que ditava o mundo do cinema, o mundo do entretenimento, também estava envolvida em muitas coisas, com algumas denúncias e tudo. Então, o que que a Oprah fazia? A Oprah usava a pessoa mais famosa do mundo, que é o Michael Jackson, para não só atrair audiência para si, mas para tentar ofuscar o que estava realmente a se passar. E as coisas começaram a surgir assim aos poucos, aos bocados. Até que nós vamos chegar no ano de 2003, que surge a segunda acusação do Michael Jackson. Aí também o Jeffrey Epstein também estava a ser investigado. Hum, ele chegou a ser preso, mas uma prisão que nem sei descrever se aquilo foi prisão, se aquilo foi o quê. É quando surge o jornalista inglês Martin Bashir. E isso não é por acaso. Por quê? Porque esse jornalista também que tinha entrevistado também tinha entrevistado a princesa Diana, quando a princesa Diana fez aquelas revelações, depois, acho que quase 2 anos depois, ela morreu e não sei o quê, e até hoje ninguém consegue perceber as causas da morte dela. Por quê? Porque também junto com o Epstein, é comprovado, isso é comprovado, junto com o Epstein, ou quem era também grande amigo do Epstein, quem era? O irmão do rei da Inglaterra, o príncipe Andrew. Ele agora já não é o príncipe, né? Foi destituído do cargo. Já algumas semanas atrás ele teve preso, teve metido em alguns lençóis. Não sei se vocês acompanham as notícias do Reino Unido. E quem era a parceira do Jeffrey Epstein? Quem era, né? Porque dizem que supostamente ele morreu, né? Muita gente não acredita. Eu não sei. Não sei, acho que não. Porque ele, como teve uma prisão, e muitas pessoas duvidam, acho que aí nos anos 2000, aí 2005, ok, 2006, ele teve uma prisão que ele podia sair da prisão para ir trabalhar, né? Só ia para a prisão para dormir, por causa dos bilhões, porque ele era muito rico, né? Tinha de bilhões de dólares. Então a justiça foi assim bem leve para ele. Então, acho que vocês ouviram que ele parece que suicidou-se na cadeia, mas as circunstâncias da morte dele faz com que muita gente fique a especular que ele esteja vivo. Se ele teve essa prisão, que nem foi prisão, aquilo foi tipo praticamente, não sei descrever que tipo de prisão que foi. Pode ser que esteja vivo, né? Vocês sabem que as pessoas quando têm muito dinheiro têm ideias fabulosas. Então, ahn, durante esse processo todo, durante esse tempo todo, foi quando Michael Jackson foi acusado, foi julgado. Ele, como pessoa mais famosa do mundo, fez com que muita gente não se apercebesse de todos esses esquemas que estavam a decorrer, né? Estavam a decorrer no mundo lá dos poderosos e tudo mais. Acho que vocês também se lembram do escândalo do. Ai, foi o presidente, aquele democrata que foi presidente dos Estados Unidos. Bill Clinton também teve aí um escândalo também, uma funcionária. Portanto, houve muitas coisas e então os poderosos, junto com a Oprah Winfrey, acredita-se que ela, acredita-se que ela é uma grande potência na mídia. Foi usada para, tipo, como que pôr a pessoa mais famosa do mundo em xeque nas manchetes dos jornais, da mídia e tudo mais, a fim de que todos esses escândalos fossem encobertos do público. E então é por isso que a maioria dos fãs ou admiradores do Michael Jackson detestam a Oprah Winfrey. E mesmo depois do morto, eu não sei se acho que têm acompanhado a cultura pop, mesmo depois do morto surgiram, e têm surgido até agora,
jovens que falam que tinham algum relacionamento com ele, mas é só para deixar claro, ele não era gay, ele só tinha as doenças, não era gay. Então aparecem jovens a dizer que namoravam com ele, tiveram casos com ele e tudo mais, mas nada se comprova. E todos só querem processos civis que envolvem dinheiro, porque o processo judicial tem que se provar mesmo, tem que se dar detalhes mesmo profundos de que houve algum crime. O processo civil requer dinheiro. E então, muitos estudiosos, muitas pessoas observadoras acreditam que o Michael Jackson foi uma vítima de um esquema e foi posto em xeque por ser a pessoa mais famosa e mais popular do mundo. Foi posto em xeque para ofuscar tudo o que vocês estão a ver que está a sobressair agora. E é isso, pessoal. Mais pormenores sobre isso é uma questão de pesquisarem, especialmente os que gostam de cultura pop. Se vocês me perguntarem a minha opinião pessoal sobre a Oprah Winfrey, vou-vos dizer que, como apresentadora, informadora, não a admiro. Yeah, porque eu própria fiz as minhas pesquisas, fiz as minhas próprias análises dos padrões ou os critérios da comunicação. Não a acho profissional. E eu aqui resumi muita coisa, né? Não quero aqui estar a dar muitos detalhes sobre ela, mas eu acho que ela é uma figura política. Acho que ela se enquadra mais numa figura política e acho que dela só gosto do cabelo e das perucas. Ah, porque se for assim a fazer uma análise profunda das jornalistas que foram profissionais, tanto com o Michael Jackson como com a família dele, eu tiraria a Barbara Watts, que até é uma pessoa que inspirou a ópera. Mas, conforme ela diz, ela também quis deixar sua marca de conforme ela é. E ela é tudo menos uma profissional de comunicação. Eu acho que ela é uma figura política com várias conexões com pessoas duvidosas, criminosas comprovadas. Hum, é isso, meus amigos. Assistam o filme. Muita gente, não sei se eu já disse nesse vídeo, mas acho que não. Muita gente acredita que Michael Jackson se tornou artista ou cantor exatamente por causa do Joy Jackson, o pai dele. Não é verdade. Michael Jackson começou a cantar, né? Porque a mãe dele descobriu que ele cantava bem. Ele estava a fazer a sua cama. É uma questão de vocês também pesquisarem as entrevistas dele, assistam entrevistas, vejam coisas. Estava a fazer a sua cama e a mãe dele descobriu que ele cantava bem. Então pediu para o pai pôr ele no grupo dos irmãos que já cantavam. Essa é a história verdadeira do Michael Jackson. Mas milhões de pessoas no mundo acham que o Michael Jackson tornou-se cantor e artista porque o pai dele é que bateu nele para ser artista, tudo mais. Não. O Michael tinha talento nato para artista. Mas, entretanto, ele queria ser uma pessoa normal, queria ser uma criança normal, brincar e não sei o quê. E brincou, mas estou com seus irmãos e com alguns artistas. Ele gostava de ser assim. Ele, pronto, é normal. Ele, ao crescer, uma criança não vai ter aquela noção que é uma celebridade, né? Que está com todo mundo. E o pai dele achava que ele não tinha que estar com todo mundo. Então, ele queria ser muito protegido, muito guardado. E então, muitas pessoas, e a própria mídia também distorce isso, né? Acreditam que ele que o pai dele é que fez. Que ele é artista por causa do pai dele, por causa dos abusos ou por causa das surras que ele apanhava do pai dele. Não é verdade. O pai dele privava-o porque ele tinha muito talento. E ele é o Michael Jackson rei do pop por ele próprio. Né? É verdade que ele bebeu muito do pai, aprendeu do pai, disciplina, educação e tudo. Mas para ele se tornar o maior artista pop do mundo, foi iniciativa dele, porque o pai dele queria que ele continuasse a cantar com os irmãos, mas ele queria fazer uma coisa mais grandiosa, queria entreter mais, queria fazer obras de caridade numa escala assim mais global, mais ampla. Queria quebrar barreiras raciais,
barreiras territoriais e tudo mais. E então ele fez sozinho. Acredito que vocês vão ver isso no filme. O pai dele não concordou assim muito, mas depois, ah, junto com tudo que já falei atrás, não, muitas pessoas não gostaram. E então surgiram as alegações, as acusações, para pararem um homem que tinha muito, muito talento. E que muitos concordam que realmente é o rei do entretenimento mundial mesmo. É mesmo. Faz as pessoas dançarem. Crianças que nem. Crianças de 5 6 anos dançam como ele. Querem se vestir como ele. Querem cantar como ele. É impressionante. E então, na minha percepção, eu acho que o Michael Jackson, com as doenças que tinha, né? Lúpus, vitiligo, decidiu doar-se para entreter o mundo. Decidiu doar-se para o mundo em forma de entretenimento. Ah, isso alegrava um bocadinho a vida das pessoas, porque é verdade, o mundo sem entretenimento seria complicado. E então, é isso, meus amigos. Espero que vocês assistam o filme. Vocês, porque eu tenho informações que o filme, além de mostrar o artista, vai mostrar muitos aspectos da vida pessoal. E é tudo verdade, porque na produção do filme, produção, direção, estão os próprios filhos do Michael Jackson. E um deles, o primeiro filho, o Prince Michael Jackson primeiro. Também alguns membros da família do Michael Jackson. E o próprio ator que vai interpretar o Michael Jackson, sobrinho do Michael Jackson. Por isso eu recomendo muito que vocês assistam. E depois espero muito brevemente, dependendo do que vocês vão mandar, vão enviar, vão recomendar, vão pedir que eu fale. Depois venho aqui falar alguma coisa, tá bem? Beijinhos a todos. Muitos beijinhos a todos em todos os cantos do mundo. Portem-se bem. This is the thing. The key to being a success is being yourself. Because I learned this really early on in my career. Because I started out wanting to be like Barbara Walters.